Jantou aqui, né? Tá todo mundo, ninguém tá cansado. Boa noite. Agora sim, gostei de ver. Para quem não me conhece, eu acho que todo mundo já sabe, né? Eu sou José Eudes, sou leigo consagrado pelo Movimento da Imaculada. Estamos aqui hoje atrasados, porque o ônibus atrasou mais de 1 hora, era para chegar às 5 horas e cheguei aqui mais de 7 horas. Mas, vamos lá. Hoje nós damos abertura ao primeiro seminário mariano de uma caminhada com a Virgem Maria dentro dessa espiritualidade de Fátima. Porque a gente sempre vê a mensagem de Fátima, rezar o texto todos os dias, oração, penitência, mas será que nós adentramos lá na essência da mensagem de Fátima? Hoje, nessa abertura desse seminário A Voz de Maria, nós vamos falar sobre Fátima, o eco que sai do Santo Evangelho. Mas o que tem a ver a mensagem de Fátima com o Evangelho? Nós vamos aprender isso, vamos ver direitinho o que Nossa Senhora veio fazer lá em 1917. Ela não veio só pedir oração, ela veio pedir muito mais que isto. Fátima começa, para a gente fazer uma relação, Fátima, ela se baseia, a mensagem de Fátima toda, ela é uma experiência com Deus. E que experiência é esta? Primeiramente, todos nós, não somente Lúcia, Francisco e Jacinta, eles foram convidados a fazer essa experiência com Deus. Todos nós somos convidados a fazer essa experiência com Deus. E nós somos chamados. Como? Quem nunca passou por uma tribulação? Quem nunca passou por uma perseguição, quem nunca passou por uma grande dificuldade. Às vezes são esses meios que Deus usa para nós nos aproximarmos dEle. Mas não só dessa forma. Às vezes uma pessoa que se aproxima de nós, do nada, ela fala algo e aquele algo vai lá nas entranhas da nossa alma. Ou então uma música. Deus usa as pequenas coisas, os pequenos sinais para se comunicar conosco. E ali nessa comunicação, Ele, junto com nós, fazemos juntos uma experiência de Deus, uma experiência com Deus. E essa experiência profunda é uma experiência íntima entre Ele e eu e Ele. Porque Ele, como meu Criador e o meu Pai, Ele me conhece. Ele conhece os meus medos, os meus traumas, as minhas mazelas. Ele conhece Eudes sem máscara nenhuma. Ele conhece cada um de nós. Por isso, Ele é Deus. E nós somos criaturas, além de criaturas, somos filhos. Lá em Êxodo 3, 6, todos nós conhecemos esse episódio. Quando Moisés, o filho do Egito, filho dos hebreus, mas criado pelo Egito, pelo faraó, a filha do faraó, então ele vai se refugiar no deserto. E lá no deserto ele tem uma experiência com Deus. E como é essa experiência com Deus? Moisés está apacentando ovelhas, e do nada Moisés então ele vê uma árvore, uma sarça, é uma árvore, pegando fogo. Só que ela incendeia sem se queimar. Deus é fogo que não queima, é amor que arde no peito. Só quem ama de verdade sabe, o amor quando é verdadeiro, ele arde sem queimar. Esteja preparado para sofrer quem ama. Então Deus aparece a Moisés na sarça ardente e convida Moisés a aproximar-se dele. Moisés, Moisés, aproxima-te e tire as sandálias, porque a terra que tu pisas é solo sagrado. Todos nós lembramos desse episódio, não é isso? Pronto. Ali naquele exato momento, Moisés, que tem toda aquela bagagem, assuntos não resolvidos lá no Egito, ele vai construir família fora do Egito no deserto. Porém, Deus tem um propósito para ele, porque ao nascer, ele já vem com uma missão predestinada. E naquele momento, quando Deus o chama, Moisés, Moisés, sim, Senhor, aqui estou.
Aproxima-te, porque o solo que tu pisas é solo sagrado. Naquele exato momento, Moisés, ele faz uma experiência com Deus. Ele é Moisés nu diante do seu Criador, diante do seu Senhor. Então o Senhor o prepara, a partir daquele momento, para uma grande missão. E qual é a missão de Moisés? Libertar o povo judeu das garras do faraó. Moisés, um homem franzino, sentia incapaz, cheio de mazelas. Mas o Senhor diz: eu vou falar por ti e vou falar em ti. Não precisa ter medo. Porém, muitas e muitas vezes, no nosso processo de caminhada, ou melhor, no nosso processo humano, é normal sentir medo. Quem nunca sentiu medo diante de uma decisão que nós precisamos fazer, de uma escolha, de uma viagem? Eu morro de medo quando eu venho para Paraíba. Tudo. Mas Deus nos prepara porque, se precisamos fazer algo, é porque a vida está nos cobrando uma missão em algo que Ele está nos cobrando. Se precisamos fazer escolhas, é porque a nossa evolução depende daquela escolha, de sim ou de não. E o Senhor nos capacita. Por quê? O Deus que chamou Moisés na sarça ardente é o Deus que caminhou com Moisés no Mar Vermelho. É o Deus que ergueu o braço de Moisés e fez abrir o mar, fez castigar o faraó, fez mostrar que Ele é Adonai, é o Senhor. Não tenhamos medo. Pronto. Moisés faz a sua experiência com Deus. E essa experiência com Deus muda a história da humanidade. Muda a nossa história, do povo cristão. Em 1917, também, não numa sarça ardente, mas em uma azinheira ou carrasqueira, Deus se manifesta por intermédio da sua serva, a sua filha, da sua esposa, da sua mãe, a sua criatura. A bendita entre todas as mulheres. Deus se manifesta em cima da azinheira e faz uma experiência com 3 crianças. Da mesma forma que Moisés, indefeso, frágil, humano, as 3 crianças, analfabetas, pobres e humanas, ali, diante do sagrado, elas são inundadas, elas são envolvidas por a luz, como ela mesmo diz. Não tenhais medo, eu não vos faço mal. Porque ali, na primeira aparição, em 13 de maio de 1917, quando a senhora, vestida de branco, aparece às 3 crianças, ela aparecia numa luz tão grande como a sarça ardente. Fogo que não queima, luz que irradia e que envolve quem está em volta. É o próprio Deus que é a luz. A luz que inunda aquelas crianças, que envolve aquelas crianças, era o próprio Deus, que por meio da Senhora mais brilhante que o sol, traz aquelas crianças a fazer uma experiência com Deus. E essa experiência é tão forte em 3 crianças, 7, 6 e 8 anos, que essas crianças, elas mudam de criança já praticamente para uma fase adulta, porque as atitudes já não era mais de brincar, não era mais tempo de brincar, era tempo de salvar a humanidade, de testemunhar esse Deus no século 20. Moisés testemunhou Deus na sua experiência, na libertação do nosso povo para a terra prometida. E as 3 crianças testemunham Deus de uma forma simples, como Deus é simples, mas a experiência tão profunda que marca o século 20 e o século 21. Por isso que a mensagem de Fátima ela é sempre atual, porque ela está impregnada, ela é o próprio eco que sai do Evangelho. A mensagem de Fátima é o convite a essa experiência com Deus. Venham, meus filhos, rezai comigo. Mas não só rezar por rezar. Não adianta eu só estar debulhando o texto. Pai nosso, Ave Maria, crê em Deus Pai, salve Rainha, glória ao Pai. Eu preciso ali rezar a minha vida. E nós vamos ver isso mais na frente. O que a senhora quis dizer quando pedi
rezai, rezai, rezai. Primeiramente, e tenham isso em mente, a mensagem de Fátima é um convite a essa experiência com Deus. E todos nós, Deus nos chama a fazer essa experiência. Quem de vocês já fez uma experiência com Deus, mas uma experiência profunda, que possa dizer: o Senhor se encontrou comigo, e o Senhor me envolveu, o Senhor me curou, o Senhor me libertou, porque o Senhor olhou para a humildade deste servo. Experiência com Deus, pode passar. No segundo instante, Moisés, ao dar o primeiro passo do convite do Senhor, ali na sua pequenez humana, Moisés faz uma experiência com Deus. Experiência esta que muda o ser, de dentro para fora. Quando nós fazemos uma experiência com Deus, é normal que as nossas atitudes já começam a se transformarem, porque eu não vejo a vida como eu via antes. Eu já tenho uma maturidade de poder ver com os olhos de Deus. Eu começo já a perdoar, eu já começo a me silenciar, eu começo a recolher, porque Deus precisa aparecer nas minhas atitudes, porque na experiência que eu fiz com Ele, eu reconheci a minha pequenez, e reconheci que eu, sem Ele, nada sou sem Deus. A experiência com Deus nos toma por completo, a ponto de, como diz o carisma, ser um sinal de Deus no mundo. Mas para eu ser este sinal de Deus no mundo, eu preciso primeiro ter essa experiência. E é gostoso quando nós fazemos essa experiência com Deus, porque Deus muda a nossa essência, e através desta essência nós mudamos a realidade em nossa volta. Nós mudamos a nossa família, o ambiente onde trabalhamos. Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência, isso eu aprendi no interior de onde eu vim. Minha avó sempre dizia: meu filho, quando você for lá na casa daquela rezadeirinha, você sente uma coisa diferente nela que não é dela. É a presença de Deus. Porque ela é tão simples, mas é tão simples, que uma Ave Maria que ela reza na sua cabeça, você se cura. Quando nós testemunhamos esse Deus nas nossas experiências de vida, basta nos aproximarmos de alguém que alguém pode dizer: tu me passas uma paz tão grande que eu não sei explicar. Mas isso é motivo de vaidade? Não. Isso é motivo de cada vez mais eu querer estar nessa experiência com Deus. Porque se eu estou fazendo essa diferença na vida do outro, é sinal que eu estou próximo daquele que me criou e daquele que me chama pelo nome. E se ele me chama pelo nome, ele me conhece. E se me conhece, ele conhece os meus medos, os meus traumas, as minhas dificuldades, as minhas lutas. Ele conhece tudo que eu sou e o que eu tenho e o que eu preciso fazer. Todos os dias. A gente acorda de manhã e não sabe o que é que aquele dia, mesmo que na nossa mente, nós já tenhamos um cronograma feitinho. Hoje eu vou acordar, vou rezar, vou fazer isso, vou para o trabalho, chegar até a noite. Mas nesse percurso, durante o dia, eu não sei o que vai me acontecer, o que é que a vida vai me reservar, o que eu tenho que enfrentar, quantos leões eu tenho que matar. E muitas vezes, a gente pode fugir um pouquinho dessa experiência, com a nossa vaidade, com a nossa arrogância, a nossa falta de paciência, com a nossa ira, que o nosso irmão provoca. Experiência com Deus. Se recolha diante da sarça ardente, porque o Senhor nos chama. Pode passar. Não tenhas medo. Alguém lembra onde que a gente vê na Bíblia essa frase? Ela é muito conhecida. Não tenhas medo. Antes de Isaías, eu costumo lembrar muito desta frase de São Lucas, do evangelista. Na anunciação do anjo, quando Gabriel, o arcanjo, aparece à Virgem Maria, primeira coisa: não tenha medo, Maria, pois encontrastes graças diante de Deus.
Não tenha medo de testemunhar o Deus na nossa vida. Às vezes a gente está tão cansado, a gente está sem ânimo até para falar. Mas testemunhar é não ter medo. E mais na frente, Isaías vem dizer a mesma coisa: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei, e com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. João diz a mesma coisa: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O que é que Nossa Senhora diz aos pastorinhos? Não tenham medo. Porque o medo já faz parte da nossa evolução humana. Diante de uma decisão séria que nós precisamos fazer na vida, é normal ter medo. Diante de uma viagem de ônibus numa estrada pedregosa de Fortaleza para João Pessoa, é normal ter medo. É normal ter medo quando a gente tem um ente querido doente e que ele acabou de descobrir que ele está com CA e que a vida dele está desmoronando. Como ainda ontem, uma tia minha me ligou para dizer: Eudes, reza pelo Lano, que é meu primo, que é sacerdote, e ele sofreu um acidente de carro e está muito mal. E aí todo mundo já fica com medo de mais uma perda na família. É normal ter medo. E o que é que Deus diz? O que é que Arcanjo Gabriel diz? O que é que Deus diz lá em Isaías? E o que é que a própria portadora de Deus diz? Não tenha medo. E esse não tenha medo, ele é carregado de confiança. E essa confiança nós podemos ver lá no Diário de Santa Teresinha também. Confiança cega. É a confiança cega. Vamos cantar alto? Olha, eu sei que o coral tá bonito, mas chegou alguém aqui dizendo que a gente precisa se aperfeiçoar. Vamos cantar bonito agora? Mas agora, para cantar bonito, a gente precisa cantar com o olho fechado. E cantar para o nosso coração, para dizer para nós mesmos: não ter medo. Como Nossa Senhora, ela lá em 1917, ela diz para Jacinta e o Francisco, na ingenuidade deles, quando diz: quereis sofrer pela humanidade. E esse sofrer, eles não tinham noção do que eles teriam que suportar para salvar tantas pessoas. Nossa Senhora, quando o arcanjo Gabriel disse para ela não ter medo, ela não tinha noção de tudo que ela teria que passar como mãe, como filha e como esposa, até os fins dos seus dias, ou melhor, até hoje, quando abraça cada um de nós como filho, e que filhos que ela tem. Então diga para cada um de você nesse momento: agrada a Deus em minha pequena alma. Cante para você essa música e diga para você: em minha pequenez e minha pobreza. Quando a cruz pesar, o desânimo bater, não tenha medo. Em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Cante alto com o coração. É a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. É a esperança Cega. cega
não esqueçamos, não ter medo, a resposta que Deus é: confie, confiança. E hoje, nesse caos que a gente está nessa sociedade, onde as redes sociais, ela publica e ela divulga felicidade, sucesso, a teologia da prosperidade. Ninguém nunca tem problema, tudo é perfeito, tudo é lindo. E a gente às vezes fica deslumbrado com tudo aquilo. Em 1917, não tinha aparelho celular, estava vivendo uma Primeira Guerra Mundial, tudo era difícil. E essas 3 crianças testemunharam que muitos blogueiros, muitos famosos hoje, não conquistaram. Tudo pela confiança e a humildade. Reconhecer que Deus age em nós através da nossa pequenez, porque nós somos frágeis. A nossa fragilidade é tão grande, mas tão grande, que às vezes nos prega peças ao dizer-nos que somos suficientemente fortes para suportar tudo, ou então somos famosos, que tenham bilhões de seguidores, que posso tudo, e que na verdade amanhã o tempo passa, e eu me dediquei tanto àquilo, e tudo passou. Todos se esqueceram de mim. Somente uma pessoa não esqueceu de mim e da importância que eu tenho realmente. Aquele que lá no começo disse para mim: não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Em 1917, essas 3 crianças, sem nada de tudo isso, elas conseguiram, primeiramente, fazer uma experiência com Deus, porque elas se deixaram envolver por a luz que era Deus. Segundo, logo de cara, quando a Virgem Maria disse: vocês querem aceitar, sofrer pela paz do mundo e a conversão dos pecadores? Sim, eu quero. Como se diz assim: ei, tu quer um pirulito? Quero. Elas não pensaram nas consequências. Lá atrás, antes dela, quando o arcanjo Gabriel disse: Maria, tu quer ser mãe do Redentor do mundo? Eu quero. Sem pensar nas consequências. Porque antes da resposta do Fiat, antes das respostas, houve uma experiência com o divino consagrado. E essa experiência nos abandona por completo na misericórdia de um Deus que cuida. Mesmo na hora da nossa queda, mesmo na hora da nossa perda, mesmo na hora das nossas maiores tribulações, é um Deus que cuida. Mas não esqueçam, para Deus cuidar, a gente precisa deixar Ele cuidar. A gente precisa confiar. Porque se eu não confio nos cuidados de Deus, os meus cuidados não vão valer a pena, não vão ser o suficiente. Eu não sei se vocês já ouviram aquela história. Eu tenho um amigo que é assim. Eu já tenho um amigo que já tem uns 20 anos que a gente se conhece. Ele conta toda vez a mesma história, a mesma lamentação. E aí chega um tempo que a gente só escuta por escutar e deixa ele ir. Aquele amigo que você diz: eu não vou ajudar porque ele não se quer ser ajudado. Ele não quer ser ajudado. E aí eu pergunto: nós queremos ser ajudados por Deus? Ou a gente é daquele tipo de pessoa que a gente enfrenta o mundo, mata 1000 leões por dia, e no final do dia está exausto, e esquece daquele que tudo providenciou para você vencer os leões? Se deixe ser cuidado por Deus. Confiança cega na providência de Deus. Olho para Francisco, Lúcia e Jacinta. Se abandonar por completo, mesmo quando a sociedade era contra, mesmo quando a família era contra, mesmo quando a igreja era contra, eles não, sendo criança, eles não disseram não. Eles viveram a experiência com Deus dizendo: eu vi a senhora vestida de branco, eu vi. Não adianta querer me botar no caldeirão fervente, eu vi. E ninguém vai me tirar essa experiência porque é minha. E 100 anos depois, o testemunho de vida deles está nos nossos lábios. 100 anos depois, o testemunho de vida deles estão aqui, na Paraíba, em João Pessoa. Pode passar. Quando a senhora, primeiro,
faz a experiência de vida com Deus, com eles. Não tenha medo, porque a missão é árdua. E aí a Lúcia pergunta: o que vós me quer? O que é que Deus quer de nós? Porque ela foi ali para trazer uma missão, uma mensagem de Deus. O que é que Deus quer dessas crianças? Que elas rezem, se convertam e façam penitência. Isso é muito fácil. O que é que Deus pede para nós hoje? O que é que Deus pede para você hoje? Às vezes eu digo que Deus pede mais do que eu posso dar. Aí às vezes a gente fica assim meio entre uma briga de pai e filho, uma desavença, mas logo no dia seguinte a gente faz as pazes, porque eu sou dependente dele, então eu tenho que fazer o que ele pede. Marcos 1,15, Levítico 5,5, oração, conversão, penitência. Em que período nós estamos vivendo na igreja? Que período litúrgico? E o que é que a Quaresma pede? Será que a mensagem de Fátima foi em maio? Já tinha passado a Quaresma, né? Já. E o que é que Nossa Senhora quer dizer com isso? Ela quis dizer o que o Evangelho está dizendo. Nossa Senhora em Fátima, ela não vem dizer nada novo. Nada novo ela vem dizer. Nada. A única coisa que ela vem dizer é relembrar. É um eco, é um convite, é um lembrete que a gente bota lá na porta da geladeira. Olha o Evangelho. Vive o que está lá. Olha o que meu filho disse. Oração. O que ela quer dizer com oração? O que é a oração para nós? Esquece o texto. Reza o texto. Mas além disso, o que quer dizer oração para nós? Para mim. O que é oração? Tem dia que a gente está tão cansado que termina a Ave Maria já está roncando. O que quer dizer oração? É diálogo, é uma conversa entre duas pessoas. E se é uma conversa entre duas pessoas, eu estou rezando a minha vida, então é alguém que eu confio, as minhas confidências, os meus segredos, os meus medos, é aquele amigo íntimo confidente. E quem é esse amigo confidente? Deus. Hoje em dia a gente vê muito amigo confidente, motorista de Uber, o colega que está sentado do lado do ônibus. Tem uma senhora que eu pego o ônibus para ir trabalhar e eu já sei a vida dela todinha, os filhos, os problemas, tudo enquanto. Aí um dia eu disse para ela: senhora, vamos rezar, mas conte para Deus, eu não posso resolver seu problema. Primeiro, eu não sou terapeuta nem psicólogo. E tudo isso que a senhora precisa, só Deus pode fazer. Ah, mas Deus não escuta. Escuta. Deus sempre nos ouve. Não esqueçam, Deus sempre nos ouve. Não da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer, mas Ele sempre nos ouve. Sempre. Não apresse que Deus não escute. Não arrogo que uma mãe, não apresse que uma mãe não escute. Não da forma que nós queremos, nem no tempo que nós queremos, mas ela sempre escuta. Sempre. Por quê? 1917, a primeira aparição na Cova da Iria, tinha 3 pessoas. 13 de junho de 1917, tinha 50 pessoas. Por quê? De 3 pessoas, não tinha um WhatsApp para mandar para Deus e o mundo que tinha lá. Eu vi Nossa Senhora, selfie aqui, ó. Não. Quando a gente faz uma experiência com Deus, é notório, porque todo mundo vê. E além disso, nós temos uma pequena Jacinta, que era a caçula, que quando ela terminou o milagre, a porta do céu se abriu, Maria desceu, fez o convite, e ela ficou deslumbrada com a beleza daquela senhora, e ela saiu dali pulando, salteando: ó, que senhora tão bonita, ó, que mulher tão linda. E ela foi cantando e rezando, pulando, gritando essa frase até chegar em casa. E a Lúcia puxou a orelha dela e disse: não é para dizer nada para ninguém, não diga, é nosso segredo. Assim que a Jacinta chega em casa, a primeira coisa que ela diz: ó, que senhora tão bonita, minha mãe que eu vi na Cova da Iria. Acabou o segredo. E pronto, a Jacinta já foi o WhatsApp de 1917. Jacinta foi o WhatsApp. Diz para Deus e o mundo.
Mas o mais importante é que o WhatsApp de Jacinta foi um WhatsApp bom. Foi um WhatsApp que abriu graças para muita gente. Por quê? Em 1917, vai ser construída ali a capelinha. Mas essa capelinha, ela é um projeto também, um pedido desta senhora. Que no local onde ela aparecesse, que erguesse-se ali uma capela em honra a ela. Porque naquele local, Deus fez um encontro com a humanidade. Se Deus fez um encontro com a humanidade, então ali é um lugar de graças. E acontece muitas graças. Então, além da oração, não estou fugindo do tema. Veio uma mulher que tinha uma mulher com uma doença grave, chamada Maria, também. É conhecida como Maria da Capelinha. E essa Maria tinha uma doença muito grave. E por meio do WhatsApp da Jacinta, em junho, ela já tinha ouvido falar que uma senhora, melhor, que Nossa Senhora estava aparecendo na cova da Iria. E ela disse: olha a confiança cega da Maria. Eu vou na cova da Iria e eu vou me curar. E ela saiu de onde ela estava a pé e foi para a cova da Iria cedo, no dia 13 de junho. De manhã cedo ela já estava lá. Quando Nossa Senhora apareceu, ela diz que olhasse por ela, que curasse ela. A experiência que Maria fez com a Virgem Maria foi tão grande que ela sentiu-se curada. E ela ficou curada. E ela voltou para casa testemunhando o milagre que ocorreu e trouxe o João da Capelinha, que era o filho dela, também para viver a experiência. Porque quando eu faço uma experiência com Deus, quando eu tenho algo bom, eu não quero só para mim, eu puxo ela também. É o que todo mundo está fazendo aqui. Quando tem algo bom, a gente puxa todo mundo. Bora, vamos para a Casa da Paz. Tem feijoada lá. Vai ter um birimbelo lá, como diz minha mãe. Vamos para a Casa da Paz, porque é algo bom. Foi o que aconteceu. E assim foram puxando tanto aquelas pessoas boas, como também às vezes a gente puxa pessoas críticas demais, negativamente, para perto de nós. O que foi que aconteceu? Teve muitas críticas na época, mas quando a coisa é de Deus, tudo anda. Tudo é experiência. Por quê? Pela oração. Não somente a oração do texto, quando nós conversamos com Deus. Tem uma irmã minha que ela sempre vai lá em casa, ela diz que eu sou meio biruta. Porque eu estou limpando casa, eu lavando as coisas e eu fico conversando. Hoje eu tenho que brigar com fulano, hoje eu tenho que dar uns carão numa pessoa acolá, hoje eu tenho que ir para a missa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver isso. Então eu fico falando o que eu tenho que fazer, às vezes em voz alta. Isso chama-se rezar com Deus, porque quando eu estou numa experiência com Deus diariamente, eu preciso dizer para mim mesmo, me lembrar que Deus está comigo. É uma forma de eu dizer para mim mesmo que Deus caminha comigo. Eu preciso rezar a minha vida diariamente para Deus. Eu não preciso e preciso rezar o texto, porque no texto, quando eu rezo o texto para mim é um momento de encontro. Quem aqui já namorou? Levante a mão. Todo mundo. Todo mundo já namorou. Quando a gente namora, no começo do namoro não é tão bom, a gente conta tudo pro namorado que aconteceu em casa. Minha mãe brigou comigo porque não era para eu estar contigo hoje. A gente conta tudo pro namorado. A oração do texto é esse momento de namoro com Deus, onde a gente se encontra com o enamorado das nossas almas. A oração do texto é o tempo onde eu dedico a meditar os mistérios da encarnação, da paixão, morte e ressurreição. E nesses mistérios, quando eu contemplo, eu também contemplo a minha encarnação, a minha morte diária e as graças que eu preciso. Então, no momento do texto, eu estou ali meditando e tentando, porque a nossa mente, como diz Santa Teresa d'Ávila, é que nem uma macaca louca solta numa selva. Quando a gente está... Não vai dizer que vocês não passam por isso, que eu sei que passa. Passa. Eu estou rezando aqui o primeiro mistério, Ave Maria, minha mente está lá na novela, está lá na Netflix, está lá na vizinha, está lá no trabalho, Ave Maria truando aqui. Ave Maria, mas a minha mente está lá em todo lugar, mas não está na Ave Maria.
E aí a gente fica naquela luta diária. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Eu fico imaginando o anjo aparecendo a Maria, mas eu não estou ali. Aí eu volto lá para minha mãe, eu volto lá para aquele vizinho que está falando, mas não fico ali direto. É uma luta, minha gente. É uma luta. Dá suor frio, pinga suor, e o texto parece que não vai acabar nunca. É horrível, é uma luta. Mas rezai todos os dias. Por quê? Na oração é o alicerce da nossa vida. A oração é a força que a gente precisa para vencer e matar o leão todos os dias. Por quê? A oração, porque a oração, Nossa Senhora diz, rezai, rezai, rezai o texto todos os dias. Fazei encontro com Deus todos os dias. Rezai a sua vida todos os dias. Fazei companhia a mim e a Jesus todos os dias. Porque naquele momento de namoro com Deus, é um momento onde eu tenho um remédio para as minhas dores, para as minhas doenças. É onde o momento eu tenho a terapia com o melhor terapeuta do mundo, que é o próprio Jesus. É o momento onde eu tenho o melhor conselho de uma mãe, que é com a Virgem Maria. É o momento onde eu tenho para me defender e defender os meus. É naquele momento com Deus, a oração. Quando forem rezar, mesmo que não rezem como devemos rezar, conscientes da meditação do Santo Rosário, mas rezai as vossas vidas para Deus. Senhor, hoje eu estou assim, estou triste, estou cansado, estou abatido, estou com problemas, eu estou doente, minha mãe não está muito bem, fulano não está bem, eu estou desse jeito. Mas fica aqui comigo do meu lado e me escuta. Mas é importante que num diálogo, são duas pessoas falando, que nesse diálogo eu fale, mas que o meu coração silencie para escutar uma mãe que vem me aconselhar. A oração. Quando nós entramos nesse processo de oração, que é, como diz Santa Teresa, também é de entrar em um castelo, nós entramos pela oração no processo de conversão. E que processo é esse? Que conversão é essa? O que é isto? Mudança de vida, transformação de vida. Quando nós entramos na dinâmica da oração e essa oração já começa a fazer efeito na minha vida, as minhas ações começam a modificarem. Como? Na oração do texto, por isso que é importante, Nossa Senhora diz, reze o texto todo dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, perdoai as nossas ofensas, como eu perdoo a quem me ofende. Será que a gente perdoa? Será que a gente perdoa da mesma forma que a gente quer que Deus nos perdoe? Porque o outro não merece, mas o outro precisa do meu perdão como eu preciso do perdão de Deus. É doloroso perdoar. É difícil perdoar. Mas quando nós entramos na dinâmica da oração, e esta oração já começa a fazer efeito na minha vida, eu entro na dinâmica da conversão, que esta conversão já é a prática, a oração é a teoria. A conversão é a prática dessa oração na minha vida. A leitura, a reflexão bíblica é a teoria. A conversão é a prática dessa leitura na minha vida, nas minhas atitudes. Por quê? Não preciso mais fazer selfie quando eu estiver fazendo caridade para o meu irmão de rua. E boto nas redes sociais para ter o máximo de curtidas. Eu não preciso mais postar de santo na igreja todo dia, rezando todo dia, comungando todo dia, mas quando chego em casa, eu me transformo no Jason com a minha família. Não consigo perdoar. Fulano morre, mas não perdoo. O que? A oração. Eu não consegui entender a dinâmica da oração na minha vida. Quando Nossa Senhora diz, reze o texto todos os dias, a oração do Pai Nosso, se a gente for estudar o Pai Nosso, é uma semana inteira. E eu não consigo praticar um quarto desta oração no meu dia a dia. Conversão é a prática da oração. Nossa Senhora diz oração. Reza o texto todo dia. Lembre-se que você precisa perdoar como você quer que Deus lhe perdoe. E você pede que não falte o pão nosso, mas tenha coragem de trabalhar.
Seja digno do pão nosso na sua casa. Tudo é uma catequese. Viva esta oração na conversão. Quaresma aí, ó. Transformação, silêncio, escuta, prática. Mas além da conversão, Nossa Senhora ainda diz penitência. E ela advertia os pastorinhos ainda quando a Lúcia ainda amarrava corda na sua cintura e isso machucava. E Nossa Senhora diz, não faça mais isto. Não há penitência maior para mim. Para mim, eu estou falando aqui em rede, do que eu parar um dia de comer doce. Não há penitência maior. Me deixe sem beber, me deixe sem comer, mas não me deixe sem doce. Tenho medo de diabetes. Não há penitência maior do que combater os nossos vícios. E esses vícios, muitas vezes, eles não matam só a mim. Eles matam quem está em minha volta. Matam tanto como nós temos guerras. Guerras destroem. Matam tanto como nós temos pais revoltados com filhos, filhos revoltados com pai. A ira. Penitência. O que é que essa palavra quer dizer? Para cá, não tem pessoa que não tem um vício. Qual é o meu vício? A mentira, falar mal do outro, caluniar o outro, falta de caridade, falta de perdão. Mas além disso, essa penitência ela é tão forte que não é simplesmente eu jejuar, mas é importante. Mas jejum dos seus vícios, jejuar das nossas mazelas. Por isso que essas 3 palavrinhas aqui, se nós praticarmos 1/4 dessas 3 palavrinhas aqui, já é meio caminho andado. Porque se eu consigo rezar em companhia, fazendo companhia nessa transformação, e se eu consigo colocar em prática pelo menos 1/4 do que eu rezo, e se eu consigo combater a metade dos meus vícios, mas isso não é só um dia, é todos os dias, até chegar o dia. Por isso que Francisco de Assis, ele é conhecido como Alter Christe. Porque Francisco de Assis, ele viveu a oração como um encontro pessoal, íntimo com Deus. Francisco tinha um encontro muito pessoal com Deus. Ele viveu essa conversão na vida dele, transformação. Francisco, ele deixou de ser o homem popular do povo, farrista do povo, de beber, de tudo, para um Francisco. E esse Francisco viveu essa penitência. O homem do perdão, o homem da paz, o homem da caridade. E isso é difícil viver todos os dias. Eu viver um dia, alguém me fizer uma raiva, um dia, eu consigo perdoar. Mas eu consigo esquecer? Não. Eu consigo perdoar ele o resto da vida e olhar para ele sem desejar o mal, dizer, eu te perdoo de coração. A ferida do que causou no meu coração está fechada, eu não esqueci, mas eu perdoei. É difícil. É difícil perdoar. E olha a penitência. É difícil a gente viver essas 3 palavrinhas que Nossa Senhora pede. Fátima é um eco que nos convoca a olhar para o Santo Evangelho. O que é que o Evangelho diz? Não é Nossa Senhora. Nossa Senhora só veio lembrar para nós. Fátima, em 1917, ela só veio lembrar, meus filhos, o mundo está se acabando em guerra. Vamos olhar o que é que meu filho diz. Rezem, se convertam e façam penitência. Porque se vocês fizerem tudo isto, vai se acabar a guerra. Porque se eu disse, mas eu sou sozinho. Isso foi uma palavra de uma consagrada. Eu disse, eu sou sozinho. Será que se eu fizer isso, vai fazer algum efeito na sociedade? Será que vai? Vai. Por que que vai? Porque nós vimos isso lá no encontro de Deus, na experiência que Deus fez com Moisés. Moisés fez com Deus, na verdade. Porque quando nós entramos na dinâmica, as pessoas em nossa volta mudam.
Quando nós trabalhamos, temos na empresa uma pessoa que é ali, é a mortificação, mas nós não rebatemos mais com palavras grosseiras, com palavras de ódio, de rancor, de desejar o mal. Nós não lançamos essa energia negativa para esta pessoa. Eu estou vivendo a prática da oração. E esta pessoa, ela vai se tocar e ela vai parar, porque ela vai se sentir ruim. Ela vai se sentir podre. Ela vai se sentir que ela é uma pessoa que ela não está agindo bem. Quando eu consigo perdoar o meu irmão, e isso não consegue mais mexer com as minhas estruturas, além de fazer um bem para ele, está fazendo um bem maior ainda para mim. E quando eu consigo combater os meus vícios, Deus usa isso em forma de graças para espalhar. Por quê? Quando eu rogo a Deus por alguém, o Senhor vai ver o meu sacrifício que eu fiz e que eu, não que eu mereça, mas que Ele vai dar como mimo. Porque o José, ele consegue parar de comer doce durante uma semana. Eu vou alcançar esta graça porque ele merece, ele se esforçou. É como uma criança que você diz, olha meu filho, se você se comportar bem na escola, se você estudar bem na escola, você consegue tirar nota boa na prova. Se você tirar nota boa na prova, papai vai lhe dar um brinquedo, ou vai lhe dar um passeio, ou vai lhe dar um notebook, alguma coisa. O Senhor diz, não é mais que a nossa obrigação. Se você se comportar bem na escola da vida, na escola de Deus, eu te dou um presente. E qual é esse presente? A gente pede milhões de presentes todo dia para Deus. Todo dia eu tenho um caderno cheio de nome de gente pedindo coisa. Eu acho que eu não estou merecendo nada. A escola da vida. Mensagem de Fátima, eco. Sai de onde? Do Evangelho. Oração, diálogo íntimo. É uma coisa minha com Deus, porque eu não minto para Deus. Eu não posso enganar a Deus. Eu engano todo mundo, eu engano até a mim mesmo. Eu engano até a mim mesmo, mas eu não engano Deus. Então eu prefiro ser sincera com Ele. Quando eu estou diante de Deus, eu digo, olha, estou com raiva do Senhor, porque eu lhe pedi isso, o Senhor não me atendeu, me mandou uma missão que todo mundo está apedrejando, tem um monte de gente falando mal, não gostei, estou de mal. No dia seguinte vem uma chuva de pedra, eu digo, Senhor, me ajuda. Diálogo íntimo, porque Deus é meu amigo. Deus não está só lá nas alturas assistindo que nem assiste uma novela. Deus, Ele sofre conosco. Ele chora conosco. Chora tanto que Ele manda a sua mãe para consolar a humanidade. É experiência e encontro. A oração é essa experiência de encontro. Se você for diante do sacrário uma vez por semana, é o tempo que eu posso, uma vez por semana, mas que essa uma vez por semana valer muito. Porque nesta vez você ali, ó, você rasga tudo para o seu amigo. É tipo, o amigo viajou e você passou uma semana sem ver ele. E quando você vem e diz, meu amigo, eu tenho tanta coisa para te contar. É assim que eu me encontro quando eu vou para o sacrário. Jesus, olha, eu tenho tanta coisa para te contar. Sabe aquele fulano? Pois é. Sabe aquele cicrano? Sabe aquele meu primo que é padre? Pois é, o bichinho. É experiência de encontro. Eu vou me encontrar. Eu não só vou lá me ajoelhar, pensar na morte da bezerra. Não, eu não vou perder esse tempo, porque Deus está ali na minha frente. Deus está na minha frente. E se Deus está na minha frente, eu vou ficar pensando em quê? Eu preciso aproveitar o tempo que eu estou com Ele, porque naqueles 10 ou 15 minutos que eu estiver com Ele, o tempo que eu tenho para jogar tudo que eu tenho para Ele, porque depois eu vou viver na correria do dia a dia. Eu não vou ter esse tempo todo. Eu tenho que aproveitar cada minuto para fazer essa experiência, para desabafar, para chorar, para reclamar, para brigar, porque Ele é meu amigo, Ele não é só meu Pai, meu Criador. Ele é alguém que eu confio, tudo de mim. Ele é Deus e é o único que pode me ajudar. Não é o motorista de ônibus, não é o de Uber, não é a minha amiga, não é minha mãe que me pariu. É Deus que está na minha frente, na Eucaristia. Então eu tenho que aproveitar esse tempo para estar com Ele. Olha o que é que Francisco fazia.
Ele deixava de ir à escola para ir se encontrar com Jesus escondido. Porque ele queria consolar o Jesus escondido. Jesus na Eucaristia. A Jacinta queria muito se sacrificar porque ela não aguentava ver as almas indo para o inferno. Então ela fazia de tudo, fazer valer a pena o tempo. Não desperdiçar tempo. Nós temos a mania. Eu rezo um texto em 20 minutos. Tem gente que reza em menos. Para mim, 20 minutos é suficiente. Mas 20 minutos no texto, 1 hora no Zap. Quem é que vai resolver os problemas? O Zap ou o texto? Por que eu gasto mais tempo no Zap do que no texto? Nós vivemos nessa sociedade, onde eu gasto mais tempo. Eu estou na Santa Missa, experiência de encontro. E eu estou no WhatsApp. Eu estou Pronto. Jornada Mariana. Sheila sabe. Selva de Pedra. Aí a gente está lá rezando, aí o Zap fica que nem um sino da igreja Sistina, da Basílica de São Pedro, Catedral de Notre Dame, truando ali direto. Ou eu não moro com minha mãe, ou tua mãe faleceu, ou teu pai sofreu um acidente, ou teu irmão morreu, porque o Zap é truando direto. Aí tu vê, tem 105 mensagens de padre, de leigo consagrado, de comunidade. Tenha paciência. Desfoque do telefone. Eu não tiro mais nem o telefone da mochila. Porque o tempo diante do Santíssimo, ele precisa ser encontro com o autor da minha vida, com o amor da minha vida. Porque ele vai resolver não só os meus problemas, mas os problemas de quem eu levar para ele ali. Encontro. Oração. Conversão, prática desta oração nas nossas atitudes, vivência desta experiência. Moisés, lá no deserto, quando a sarça ardente faz esse encontro com Moisés, ele sai dali para fazer experiência com Deus na libertação do povo hebreu. Foi fácil? Povo ingrato, nós somos ingratos. Mas ele se cansou? Não, porque ele se alimentava desta experiência. Quando a cruz pesada for, faça experiência. Quando a cruz estiver pesada em casa, faça experiência. Quando a lamentação, quando a dor for grande, faça experiência. Olha para Francisco e para Jacinta. A Jacinta arrancava os cabelos a Lúcia, a última a morrer em 13 de fevereiro. Agora, nesse mês, nós estamos comemorando foi boa. Nós estamos louvando, aqui ó, Francisco e Jacinta, da Lúcia ainda não temos. Nós estamos louvando a canonização dos pastorinhos. Mas a Lúcia, a última a falecer, pronto, os pastorinhos viram Nossa Senhora, foi tudo lindo, várias selfies lá, bonitinho, e depois que Nossa Senhora foi embora. Iam muitas pessoas na casa da Lúcia. E detalhe, a família da Lúcia não acreditava. E era agressiva com a Lúcia. Batia na Lúcia. E as pessoas que iam na Lúcia, a Lúcia não podia nem botar a cara fora, porque arrancava cabelo da Lúcia, queria tirar pedaço da roupa da Lúcia como relíquia. Isso para uma criança de 10 anos. Quando as pessoas iam na casa da Jacinta e do Francisco, o Francisco se escondia. Porque as pessoas não deixavam eles em paz. A pequenez era tão grande, mas eles não queriam sair do encontro. E nós precisamos desse encontro. Eudes reza por mim, Sheila reza por mim, Sheila reza. E por que eu não posso rezar também? O mesmo encontro que a Sheila fez com Deus, eu também posso fazer. Ao invés de você jogar seus problemas, suas cruzes para os outros carregarem, a cruz que Deus lhe deu foi para você, porque o outro já tem uma cruz e você nem sabe o peso que tem a cruz dele. É porque a cruz que eu carrego, ela é sempre mais pesada que a do outro. Carreguemos a nossa cruz, porque o sirineu que nos ajuda a carregar a nossa cruz é o próprio Deus.
Mas Ele só nos ajuda quando eu chamo para me ajudar. Eu não posso ser egoísta e chamar a Sheila, porque a Sheila não pode, porque ela já tem a cruz dela, como é que ela vai me ajudar? Se ela me ajudar, ela deixa dela cair. Então ela tem que carregar dela. A dor que eu sinto, a Sheila não vai sentir. O problema, a intensidade que é meu, não é dela. Deus sabe, porque Ele está dentro de mim, Ele caminha comigo. Experiência com Deus. Penitência, o divino quer estar acima das nossas fragilidades humanas. Quando nós deixamos de lado as nossas mazelas, os nossos vícios, o sagrado nos cobre. É isso que acontece com os santos, um Francisco de Assis, um Francisco de Jacinta Marto, um São Pio, um Santa Teresinha. Quando eles conseguem superar os seus vícios, o sagrado os envolve, porque no seu corpo, na sua mente, no seu coração, não tem mais espaço para aquelas coisas ruins humanas ou desumanas. E quando nós não abrimos mais espaço para mentiras, falsidade, lamentação e tudo, o sagrado é como encher um copo de água. O sagrado nos enche. E quando o sagrado nos enche, eu estou cheio de Deus. Nada me abala. O mundo está caindo. Deus está comigo, eu vou vencer. Fulano vai morrer, o Senhor recebe na glória. É tão fácil dizer, né? Vamos viver. É mais difícil. Experiência com Deus. Novamente eu digo. Nós que somos consagrados, nós temos a obrigação de viver e praticar essa experiência com Deus. Pode passar. Pronto. Aqui no centro nós temos Adonai. Significa meu Senhor, Deus, o autor de tudo. Aqui em volta nós temos todas envoltas em um só. A oração, conversão, a penitência. E quando nós juntamos tudo isso, nós adentramos na dinâmica de Deus. Deus caminha conosco e Ele está circulando a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração e transformando. Mas para essa transformação acontecer, eu preciso estar nessa conexão de oração, conversão, penitência. Oração, conversão, penitência diariamente. Fulano me fez mal, oração nele. Conversão na minha vida. Perdoar aquela criatura. Parar de comer doce, parar de falar mal. É tudo isso. Esse é o ciclo da nossa vida. A nossa vida espiritual se resume aqui. Oração, prática da oração, vivência humana. Oração, encontro com Deus. Prática da oração, encontro com Deus. Eu preciso viver mais humano na minha vida. Eu não preciso viver mais os vícios que a sociedade tanto prega. Eu preciso viver mais o divino na minha vida. Confiar mais, a confiança cega. Pode passar. Por fim, chega de falar. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Vamos repetir? Assim a gente acorda. E quem é esse coração? Quem é Maria? E quem é Nossa Senhora? Quem é nossa mãe? Maria. A gente volta tudo de novo. Lá em Jó, vocês conseguem ver que tudo aqui na mensagem de Fátima tem um texto bíblico? Jó. Sabes tu onde é a morada da luz? Lá no livro de Jó. Sabes tu o caminho para a morada da luz? A morada da luz é o coração imaculado de Maria. E assim, ela mesma nos aponta o caminho para esta morada. Maria não é a luz. É a morada onde habita a luz. Porque a luz é Deus. Lá no início da nossa conversa nós vemos. Moisés faz uma experiência com Deus na chama ardente, luz. 1917, os pastorios fazem uma experiência com Deus, luz. Porque ela, a Senhora é vestida de branco, vestida de luz, nos envolveu com essa luz. E essa luz era Deus.
Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Nossa Senhora, todos os dias, como uma boa mãe, a pedido de Deus e a pedido nosso, ela se aproxima de nós. E ela vem com essa luz que é Deus, para nos envolver com este Deus, com essa luz. Mas para isto, eu preciso lançar a minha oração confiante. Eu não vou conseguir. Eu estou tão cansado. Não aguento mais fulano. Não aguento mais meu patrão. Fulano só reclama da vida. É tanta melancolia, é um ônibus lotado. Ninguém quer me dar um doce na hora do intervalo do trabalho. Todo mundo é ruim. Haja lamentação. E a luz vai se tornando escuridão. E a gente se torna aquela pessoa negativa. E nós precisamos ser portadores da luz. Mas para eu portar a luz, eu preciso ter esta luz, possuir esta luz, experimentar esta luz. Para eu passar. Os Servitas da Imaculada é um grupo minúsculo, 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 minúsculo. Mas tudo isso aqui é a nossa vida. Mas sempre tem aquele que a gente diz que toda comunidade de vida, não sei na comunidade Casa da Paz, mas toda comunidade de vida tem sempre aquele que é o palhacinho, né, que a gente às vezes tira ele para Cristo. E sempre tem um que na hora das nossas formações ele dorme e ele diz: não, isso aí não dá para mim não, que apesar de mais, Deus sabe de mim, eu prefiro ficar aqui na minha. Fulano vai lá na Paraíba deixar a relíquia dos pastores. Deus me livra, 11 horas de viagem, eu não aguento não, eu fico com dor na coluna. Aí começa a lamentação. A gente sabe que é brincadeira, que se a gente falar sério, ele vai. Mas, quando Deus nos chama para uma missão que nem chamou Moisés, que nem chamou os pastorinhos, Ele chama cada um de nós. E o que é que nós dizemos para Deus? Não esqueçam que o sim, ele passa de uma palavra para uma vivência e experiência. E essa experiência, quando Deus chama, Deus não chama e Ele não nos propõe uma experiência que não seja a dele mesmo. E a experiência de Deus é a experiência de cruz. Estamos preparados para carregar a cruz, para suportar o peso da cruz, para carregar o peso? Ou nós só dizemos sim, e na hora que a cruz vem já começa a lamentação gigantesca? O nosso sim para Deus, ele é um sim carregado de responsabilidade. É um sim carregado com peso dessa experiência, desse sim vivido nas nossas atitudes. O sim de Maria. Gabriel diz: Maria, tu quer ser mãe do Salvador? Sim. Mas uma moça poderia ser apedrejada, e ela não pensou nisso. Ela não pensou que ela poderia, na hora da perseguição, que Herodes matou todas as crianças de Belém, o dela podia ser morto. Ela não pensou que ela iria assistir, ia ver com os próprios olhos o filho dela ser cuspido, humilhado, flagelado, preso, condenado como um bandido e pior, exposto nu numa cruz, maior humilhação para todo mundo ver, e ela vendo tudo aquilo, ela sabia de tudo isso e ela aceitou. Essa é a experiência do sim. Tu aceita ser esposo de fulano de tal, esposa de fulano de tal, até que a morte te separe. Olha o sim do casamento. É a vida toda. Exatamente. É o sim que a gente diz para Deus. Quando o Senhor diz: Casa da Paz, construir a capelinha das aparições. Vamos. Vai chover tijolo, terra. Né, Sheila? É o sim. O sim é carregado peso. Mas o peso, ele é leve quando nós convidamos o sagrado para caminhar conosco. O não, ele é mais leve, porque ele não nos tira da nossa zona de conforto e ele não nos leva para percorrer as pegadas do Cristo, a vivenciar a experiência do Cristo. Por isso que o sim, ele é desistido muitas vezes no meio do caminho. Muitos casamentos são separados.
Muitas amizades são destruídas, muitas casas são fechadas, muitas vidas são ceifadas por falta da vivência do sim. O sim, ele precisa ser alimentado no casamento, no namoro, na amizade. Ele precisa ser cultivado, ele precisa ser vivido. E esse sim, ele é vivido no perdão, na oração, na penitência. Porque quando nós vivemos o caminho, ele é cheio de desafios. E esses desafios vêm sempre quando nós acolhemos o outro. E o outro nem sempre vem até nós santo. O outro vem até nós carregado de humanidade que nós também temos. Perdoe como você quer que Deus o perdoa. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Por fim, tudo que Nossa Senhora pediu, o coração tão ferido, tão magoado, tão machucado de Maria, vai vencer, porque a portadora da luz, ela conseguiu entrar no máximo de corações possíveis. E aqueles corações conseguiram testemunhar a vivência desse sim. Por quê? Deus conseguiu entrar no coração de cada um de nós. A mensagem de Fátima é o eco que sai do Santo Evangelho. Por quê? A mensagem de Fátima é o convite de encontro que Deus nos propõe a caminhar com Ele nessa nossa vida terrena. Por isso que é uma mensagem sempre atual, ela não morre. E nós vamos ver isso no testemunho de vida da Lúcia, do Francisco e da Jacinta, nos próximos dias com os convidados, que vai ser a Carla, que vai falar sobre a irmã Lúcia, que é apaixonante. Depois a Casa da Paz vai até promover um curso sobre a irmã Lúcia. Só o ano que vem, chega. Vamos aprender sobre o silêncio do Francisco, que eu amo o Francisco. Quando vocês conhecerem o pequeno Francisco, vocês vão se apaixonar. E a Jacinta com o padre Carlos Azevedo. Tudo isso nós vamos ver, as atitudes desses três formaram a obra que nós conhecemos hoje como Fátima, o fenômeno. Muito obrigado a todos. Peço desculpas se eu não agradei, se eu não falei o suficiente, mas espero que tenha entrado alguma coisinha e que sirva para o nosso conhecimento e as nossas práticas diárias. Vamos só ficar de pé. Os cantores. Para a gente finalizar, só tem duas músicas que eu ia pedir. Vocês conhecem o hino dos pastorinhos? Conhecem. Conhecem uma música do Padre Fábio de Mello que eu gosto muito. Quando eu estou meio assoberbado, eu gosto de cantar ela, porque me ajuda a compreender o que eu não entendo. Quando Deus nos chama, nem sempre nós compreendemos os planos de Deus. Nem sempre nós entendemos o porquê acontece as coisas na nossa vida. Nem sempre nós entendemos por que os nossos entes queridos vão embora, por que nos decepcionamos, por que passamos por determinadas situações. Nem sempre conseguimos compreender. E aí, nessas horas, sou humano demais para compreender. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tocaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender. Eu só quero que vocês gravem só esta parte. Quando a cruz pesar e nós não conseguimos explicar as coisas na nossa vida, cante isto. Sou humano demais para compreender,
humano demais para entender. Eu peço a Deus que me ajude a entender, não naquele momento, mas que Ele me dê a graça de perseverar e continuar a ser fiel no meu sim. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender. Quando as dificuldades foram pesadas e eu não consegui entender, porque eu não consigo passar daquele ciclo, eu não consigo perdoar, eu não consigo compreender as atitudes do outro. Quando eu não consigo, peça a Deus, peça a Mãe. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender. Esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender. E aqueles que escolheste e tomastes pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Quando nós não compreendermos, quando o nosso humano não compreender, peça ao divino que ele não te negará a mão. Peça à Mãe, da mesma forma que ela conduziu Francisco, Jacinta e Lúcia, ela vai te conduzir. Lembre da mensagem de Fátima: experiência com Deus. E agora, nós vamos apresentar e trazer aqui, eu sei que vocês já rezaram demais, mas só para finalizar. Vamos apresentar, vamos trazer aqui aos pés de Jacinta e Francisco as graças. Não vamos pedir por nós mais, nós já pedimos. Mas vamos apresentar as pessoas que nós amamos. Vamos apresentar as pessoas da nossa família, os vossos esposos, vossas esposas, as pessoas que nos pedem oração, toda a comunidade Casa da Paz, todas as servidas da Imaculada, o Santo Padre, todos os nossos sacerdotes. Esta missão que nós abraçamos de trazer Fátima ao Nordeste. Eliana Oliveira, Carla Rocha. Vamos apresentar e pedir a intercessão dos pequenos gigantes Francisco e Jacinta, que roguem por nós, que intercedam para as nossas causas, que intercedam por todas as pessoas que nós agora, no nosso coração, nós apresentamos a eles. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Agora eu vou fazer assim. Cada um de vocês vai dizer o nome de vocês alto. E aí vocês, qual dizer o nome, vocês vão levar aos céus tudo aquilo que o coração de vocês tem. E aí nós vamos clamar. Eu peço. Francisco e Jacinta. Tá bom? Prontas? Eu, José Eudes, cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Agora nós vamos pedir por toda a igreja, pelo Santo Padre que tem uma cruz pesada. Rezemos por ele como a pequena Jacinta pedia. Pelos padres, por todos os religiosos, por todos os consagrados, por nós consagrados, que sejamos fiéis ao nosso sim, ao nosso encontro, e quando a cruz pesada for, chamar aquele que levou a maior cruz para carregar conosco. Roguemos.
Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Por esta obra de trazer Fátima ao nosso Nordeste, que o Senhor envie a sua providência divina em todos os aspectos, físicas, espirituais, e nos capacite para sermos canais dessa mensagem de esperança, que é a mensagem de Fátima, a todos aqueles que vierem a este local. Mas não só este local físico, mas vier a este local humano que somos nós. Cada um de vocês aqui é Fátima. Cada um de vocês leva consigo Fátima. Que possamos ser esse canal de esperança na vida do outro quando vier até nós, de perdão na vida do outro quando vier até nós, de reconciliação, de providência de Deus. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Agora que as nossas mãos se ergam e que as nossas preces saiam de nós para todas as pessoas que estão precisando, que nós nem conhecemos, mas vamos rogar. Da mesma forma que os pastorinhos apresentaram a Nossa Senhora, aquela multidão imensa que estava ali para receber graças. Que cada um de nós possa agora emane a sua energia, emane a sua fé, emane a sua prece, e que sinta sair de você essa prece que vai até Deus. Luz, o autor de toda a luz é a toda luz, e que Ele possa alcançar o coração de todas essas pessoas que estejam precisando. Roguemos por ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rogai por nós. Francisco e Jacinta, Rogai por nós.